Olá a todos e a todas. Me chamo Leidiane, sou professora há 10 anos de uma escola pública. Me formei em letras, português e inglês na Universidade Estadual de Goiás, no campus Cora Coralina. E e a Vanessa acabou me pedindo para falar um pouquinho, né, sobre como está sendo o meu planejamento e como está sendo minhas aulas em relação a esse tempo de pandemia. Bom, não está sendo fácil. Se eu falar que está sendo fácil, eu estarei mentindo. Por mais que eu sou apaixonada em sala de aula, amo o que eu faço, mas está sendo muito cansativo na seguinte forma. Eu me vejo trabalhando mais em casa, mesmo sendo em casa, eu estou trabalhando mais. Minha carga horária praticamente dobrou. A minha casa virou sala de aula, então, ou seja, eu acabei invadindo a privacidade dos meus alunos e eles invadindo a minha. Então, assim, mudou completamente, pegou todos de surpresa. Por mais que, igual eu falei, estou há 10 anos na educação, e por mais que eu tente todos os dias inovar, sempre barramos com algum obstáculo. Então, todo dia é um novo dia. E a questão dos planos, eu também tive que modificar totalmente para que o meu aluno ou a minha aluna tenha acesso aos conteúdos necessários desse processo de ensino-aprendizagem nessa época de pandemia. E eu tento minimizar, como que eu vou falar para vocês? Eu tento minimizar dos meus alunos o prejuízo causado por essa era de pandemia. Então, assim, tento chegar até a eles, porque não está sendo fácil, igual eu falei para vocês, em relação que, como eu trabalho em escola pública, muitos alunos não têm acesso à tecnologia, não têm acesso à internet. E quando tem acesso à internet, deparo-me com família que tem 4 filhos e um aparelho eletrônico. Então é muito complexo, é muito complicado. Principalmente para aqueles que moram na zona rural. A cidade onde eu trabalho é uma cidade pequena, uma cidade interior de 5.000 habitantes. Então, eu tento trazer o conteúdo, principalmente de língua inglesa, tento adaptá-lo para dentro da realidade da minha cidade e principalmente aqui do nosso estado, para que facilite a aprendizagem do meu aluno, porque eu trabalho com turma do 9º ao 3º ou a 3ª série do ensino médio. E a família não tem um ensino continuado para poder auxiliar os filhos na educação, ou seja, nas atividades que são postadas no aplicativo, que aqui eu trabalho com o Classroom. Para os alunos que não têm acesso à tecnologia, tenho atividades xerocopiadas, que fizemos tipo uma campanha, um programa, não é bem uma campanha, nem um programa, não sei falar como que é o correto, mas é um trabalho coletivo em que os alunos que moram até a zona rural, nós estamos, quando eu falo nós, a equipe pedagógica, levando as atividades xerocopiadas ao aluno ou à família que mora na zona rural. Não é fácil, porque aquele aluno que está na zona rural não consegue ter acesso à tecnologia. Por mais que eu penso sempre em questão do meu planejamento, eu planejo e executo planos de ação com aulas síncronas e aulas assíncronas, mas para aquele aluno que mora na zona rural, eu não consigo fazer com que meus vídeos, que eu sempre gravo vídeos para ser postados no Classroom ou até mesmo no WhatsApp, esses vídeos não conseguem chegar até a eles. Ele chega com material xerocopiado. Tento montar, não sei se eu posso falar bem conceito, né? Porque não sei se eu posso falar conceito, mas eu tento montar as regras, tento montar esquemas, tento fazer um mapa conceitual para esse aluno, para que esclareça a dúvida dele, através da leitura. Então, assim, é muito difícil. E outra preocupação que eu deparo dentro dos cortes temporais da BNCC, com a turma do 9º ano, porque veio, né, a BNCC cheia de inovações
Então, assim, pegou também todo mundo de surpresa, porque, igual eu falei, meus alunos não têm uma internet limitada, ilimitada. Ele tem uma internet que, através de dados móveis, que dura aí nem 24 horas, não sei, então ele não consegue acompanhar os aplicativos, como, por exemplo, eu trabalho com poemas, cyberpoemas, então o aluno não consegue fazer através dos aplicativos que eu posto. Os alunos não, alguns alunos, vamos colocar assim, né? Alguns alunos não conseguem executar essa atividade através dos aplicativos que eu posto, por causa da questão do limite da sua internet. Então, também tenho que pensar nesse aluno. Às vezes, um aluno, eu dou aula 2 vezes por semana de língua portuguesa, ele consegue resolver essa questão, essa atividade, daqui 2 semanas. Então, assim, tive que me reinventar a todo instante e sempre pensar no aluno individual. Então, não penso na sala de aula, agora eu penso na questão do meu aluno, a realidade de cada um que eu tenho. A outra questão, tive alunos que, assim, na minha escola, nós acabamos recebendo alunos que eu nem conhecia. Então, assim, deparei com outro obstáculo de outras regiões. Então, também tive que trabalhar com esse aluno no particular. Então, por isso que eu falo que a minha carga horária, ela acabou dobrando, porque eu tive que trabalhar com esse aluno no particular para ele poder compreender como eu trabalho, como eu trabalhava em sala de aula, como que eu executo minhas atividades, porque eu sou apaixonada na literatura e eu tento levar isso para os meus alunos através de obras literárias. E eu trabalhava muito com mesa redonda, então, assim, não dá para fazer mais as mesas redondas, porque não tem internet, né? E eu tento fazer web conferência com eles, mas nem todos participam, ou seja, uma sala de aula com 30 alunos, 12, metade, 50% acaba participando, 12, 15 alunos. E também alunos de outra cidade acabam não chegando a essa informação. Então, além de fazer a webconferência, eu gravo vídeos para poder postar nos aplicativos para que essa informação chegue até a ele. Mas fico a todo momento preocupada em relação de passar, sim, os conteúdos necessários para eles. E a outra questão é de me reinventar. Igual eu falei, a todo momento estou me reinventando. Então, eu acho que é isso, um pouco a realidade do professor. É cansativo, mas se for fazer um paralelo de quando começou a pandemia, em março, mais ou menos, como hoje, né, em setembro, assim, eu vi que a minha escola, nós mudamos muito, crescemos muito, né, e querendo ou não, a pandemia teve um lado positivo e um lado negativo, principalmente para nós professores, que eu vi a questão de dar continuidade a cursos. Eu vejo assim o quanto o Estado deixou de favorecer o professor em relação a cursos. Eu estou falando da minha realidade, tá? É aqui local. Eu vejo a importância de dar continuidade a esses estudos. E agora, nessa era de pandemia, começou a surgir vários cursos trabalhando com tecnologia, né? E se tivesse feito isso antes, talvez não estaríamos com tanta dificuldade, tanto quanto agora. Mas, então, eu vejo o outro lado positivo, tem um lado negativo, eu vejo o lado positivo, que é a questão, assim, dar continuidade aos estudos. Então, isso para mim foi de suma importância. Eu estou constantemente fazendo cursos, conhecendo aplicativos para poder usar a meu favor e principalmente ao do aluno, que eu estou sempre preocupando com ele. Da questão das devolutivas das atividades é outro obstáculo, porque quando a gente acaba postando uma chave de correção das atividades, nem todos estão preocupados em fazer a correção, e sim em fazer a atividade e, sei lá, tentar ganhar notas. Só isso, pensando assim, eu cumpri o meu dever, pronto, acabou. Não estou preocupado se eu aprendi aquele conteúdo ou não. Então, a todo instante, eu tenho que cultivar esse aluno para que ele tenha preocupação aí um pouco com o seu estudo, né? O seu conhecimento. Então, assim, eu tento inventar. Todos os dias eu estou inventando como, buscando aí de vários grupos que eu participo de professores, adequando
sei lá, conhecimento de outra região para dentro da minha. Então, assim, igual achei muito interessante quando um professor, que eu não lembro de qual região, postou uma aula interativa com seus alunos através do Padlet, e eu acabei construindo esse mural digital também de língua portuguesa para trabalhar com cyberpoemas e poemas visuais com os meus alunos do 9º ano. Claro que não foi fácil, porque nós percebemos também que o aluno nasceu nessa era de tecnologia, mas somente para redes sociais, né, Facebook, Instagram, mas em relação a como usar esses aplicativos, eles também se encontraram em bastante dificuldade. Mas está sendo uma troca de saberes, tanto eu com eles, eles comigo. Eu ensino, eu aprendo com eles. Me surpreendi, que igual eu falei para vocês, eu trabalho muito com mesa redonda, e me surpreendi quando eu pedi uma aluna para fazer a leitura de uma obra literária, O Médico Monstro, e ela acabou usando o TikTok. Olha para ver, eu nem tinha conhecimento. Claro que eu tinha conhecimento do aplicativo, não como trabalhar a meu favor. E ela acabou fazendo um resumo da obra literária com TikTok, que eu fiquei assim encantada, apaixonada, aprendi com ela a usar o TikTok a meu favor. Então, assim, é incrível. Eu acho que o ensino híbrido veio para ficar, e eu espero, assim, que essa pandemia possa passar, porque eu acredito na educação, principalmente na educação de rede pública. Eu vim de uma escola pública, formei numa faculdade pública, fiz cursos de especializações em escola pública, então eu acredito muito na escola pública e acredito muito na educação. Eu espero que tudo isso passe para que volte logo a sala de aula, né? Que nada substitui o professor e aquela interação entre o corpo a corpo, o professor com o aluno, que é maravilhoso. Porque a interação, por mais que seja virtual, não é a mesma coisa que eu estar presente ali do meu aluno, mesmo que ele ganhe voz, que eu sempre tento valorizar isso no meu aluno, eu sempre tento dar voz para eles, mas eu acho que nada substitui o professor em sala de aula. Espero que um pouquinho dessa história, foi um pouquinho longa, né, porque eu falo demais, professor, então espero que acabe esclarecendo um pouco para vocês sobre como está sendo o meu planejamento e como está sendo a minha realidade em sala de aula. Mas eu sempre falo eu deixo claro que é a realidade da cidade onde eu trabalho, certo? Então, é isso. Beijos.